Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Caruana com 5 pontos em 5 rodadas aqui no torneio de 5 Fio 2014. Que é isso? Fazendo história aqui. Nesse torneio que ele faria, cadê aqui o Chess Results? Nesse torneio que ele faria aqui, 8 pontos e meio, né? Aqui ficaria na primeira colocação e uma performance de rating aqui de quase 3.100, né? Um monstro realmente. E agora, galera, é o seguinte, todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes, são 10 rodadas. Já foram 5 rodadas. Então agora a gente vai repetir o Caruana contra os outros jogadores, só que mudando o lado, né? Então quando o Caruana tava de negras, agora ele vai de brancas e assim por diante, tá bom? E agora ele vai encarar aqui Vassilin Topalov, galera. Topalov é uma lenda, né? Ele é o protagonista não, ele participa de todas as imortais aí de xadrez. Só que tudo bem. Nas imortais ele perde, né? Imortal do Kasparov, imortal não sei quem, do Anand. Mas, bom, só dele figurar numa partida imortal é porque o cara é fera, né? E estamos falando de um campeão mundial, galera, Vassilin Topalov, né? Então, é um cara e tanto, né? E aqui a gente tem essa partida, então, que podemos dizer também que é a imortal aqui do Caruana. Ô, Rafa, que sacanagem, mais uma imortal aí contra o Topalov. Vamos dar uma olhada que essa partida é imortal sim. Vamos lá, o Caruana então está com as peças brancas e abre aqui com o peão do rei E4. C5 aqui pelo Topalov. A defesa siciliana, o Caruana segue com o cavalo F3, E6, a variante francesa, D4, o peão toma cavalo C6, atacando aí o cavalo tá protegido, cavalo C3, o Caruana desenvolve aí o outro cavalo. E aqui A6, temos cavalo por C6, B por C6 e aqui então o Caruana permite aqui esse centro bastante forte que vai ter aqui das negras, mas tá desenvolvendo bem aí as peças e segue com bispo D3. D5 foi jogado, Roque simplesmente colocando a rei em segurança, trazendo a torre para o jogo. E de fato, né, acho que o trade-off, aí a troca, né, que existiu aqui na posição é essa. O Caruana se desenvolveu mais rapidamente, mas o Topalov tem uma presença de peões mais forte aí no centro. Cavalo em F6 foi jogado pelo Topalov, torre em E1, trazendo mais uma proteção para o peão central. Bispo em E7 e E5, atacando aí o cavalo vem para D7. Por enquanto o peão está protegido e agora dama G4. Esse aqui é o problema dessas estruturas de peão, onde o bispo fica por trás aqui da cadeia de peões. As casas claras viram alvo, a dama também já ganha essa casa de G4 que normalmente não teria, né? E já existe uma pressão aqui em G7. Caruana já começou a colocar pressão na posição, mas o Topalov vai para uma ideia muito legal aqui. Ele faz o lance rei F8, olha que espetáculo de lance. Esse lance protege aqui em G7 e o Topalov está dizendo o seguinte, eu vou atacar você, cara, eu vou agora aproveitar essa coluna H aqui, vou trazer minha torre e vou te atacar, vou atacar também na ala do rei. Muito interessante, Caruana segue com cavalo em A4 aqui. Quanta precisão aqui do Caruana, no meio disso tudo acontecendo na ala do rei, jogar um lance aqui na ala da dama, Caruana realmente mostrando entendimento aqui de jogo, né? De olho em casas importantes. Aqui dama em A5 foi jogado e agora o Caruana ligeiro, né? Ligeiro, tá com a torre aqui atacada. Poderia tirar o bispo aqui, jogar um bispo G5, por exemplo, tá tudo certo, né? Só pra mostrar, né? Bispo G5, poderia seguir com bispo G5, dama G5, você fala, Rafa, mas isso aí pendurou uma peça, hein? Aqui pendurou peça. Tá capivarando nessa análise aí. Não pode. Aqui dama por A4 não pode por conta de dama D8 mate, né? Então seria possível jogar aqui um lance bispo G5 de forma que a torre ficaria protegendo aqui a outra torre e teria esse tema aí bacaninha, né? Mas aqui não é que isso ganha nem nada, mas em partida de blitz poderia ser bom, poderia dar um mate aí. Mas aqui torre E2 foi jogado pelo Caruana, simplesmente colocando a torre em segurança. O cavalo tá protegido e agora provocou a fúria aqui do Topalov, que segue perseguindo aqui essa dama, que é a defensora do cavalo, primeiro com H5. Opa, e agora? Dama em F4, a dama continua protegendo o cavalo. G5, o Topalov aqui segura. Agora aqui o Caruana vai para o lance muito preciso, o único lance da posição, aqui que é o lance bispo D2. Rafa, por que esse daí é o único? Bom, você quer continuar defendendo o cavalo, não quer? Sobrou o quê? D4? Você vai jogar dama D4 aqui, tá levando um C5, acabou o jogo, pode ir pra casa, pode largar o tabuleiro aqui que não tem mais nada, né? Aqui perde peça, a dama não tem mais como continuar protegendo aqui o cavalo, simples assim, fim de jogo, né? Rafa, mas aqui teria bispo D2, bispo D2 você pode jogar um dama por D2 aqui, ó, cabeçada no soco, né? Então aqui as pretas ficariam ganhas, pelo menos com uma peça a mais. Então aqui nessa posição o Caruana vai para o único lance, já que vai ter que jogar bispo D2 que seja agora, né? E aqui protegido pela dama.
Legal, bispo D2 jogado aqui pelo Caruana. O Topalov agora joga com dama em C7. Pressão no peão D5 que está muito bem protegido no momento. Dama G3 e o Topalov faz o quê? H4, sai perseguindo essa dama. E aqui dama G4 foi o lance jogado aqui pelo Caruana. Existe uma pressão interessante aqui em G5. E o Topalov tem que pensar o que ele quer fazer aqui na posição. Ou ele traz uma defesa aqui para o peão, ou ele pensa de repente em sacrificar o peão de G5 e começar a estourar tudo aqui. Umas ideias de C5, C4 seria bem interessante aqui na posição, né? Cavalo por E5 já não funciona tão bem nessa posição, simplesmente por conta de torre por E5, olha que bonitinho. E depois de dama por E5, bispo C3, aqui dá um jogo legal para o Caruana, né? Aqui seria possível jogar isso, né? Dama F4, troca aqui e por aí vai o jogo, né? O jogo pode ir embora dessa forma, no entanto, depois de F6 não fica tão claro se de fato as brancas estão melhores aqui ou não, né? Porque tem uma peça a mais, mas essa peça aqui provavelmente vai perder aqui o bispo, né? Mas seria uma continuação interessante também, né? Cavalo aí por E5. Mas o Topalov prefere jogar com torre G8. C5 também funcionaria, Rafa? É uma ideia bem bacaninha, né? Depois de C5 poderia seguir bispo por G5 e depois das trocas em G5, bispo B7. E as pretas pelo preço de um peão tem um bom jogo, esse bispo vai virar um monstro, o peão pode avançar. Rafa, bispo B7 é o melhor lance aqui da posição? Você também tá querendo jogar C4 aqui, já vi que você percebeu que esse bispo tá preso e vai perder o bispo. É isso mesmo, também. No entanto, aqui a posição é muito tática, né? C4 parece que as pretas estão ganhas, mas bispo F5 traz um jogo interessante para as brancas. Por quê, Rafa? Depois de peão toma, E6 aqui traz um jogo bacana, né? Peão toma, torre toma, o cavalo pode vir aqui para casa de E5, protegido aqui pela dama, o bispo tá atacando a torre F6 o cavalo volta e por aí vai com chances para os dois lados, uma posição bem confusa e difícil de avaliar, né? Então seria também uma possibilidade aqui jogar com C5 ou cavalo por E5, como a gente viu, continuações bem confusas. O Topalov preferiu jogar então aqui nesse momento crítico aqui da partida, né? Com tantas opções, prefiro jogar com torre G8 e proteger aí o peão. E agora a torre de A em E1 aqui pelo Caruana. E agora sim C5, o Topalov segue expandindo, quer jogar um C4. O Caruana não permite, ele mesmo faz C4, o peão toma, bispo toma. E aqui bispo B7. Topalov colocou esse bispo monstro agora na diagonal de Casas Claras. Caruana segue com H3, tentando parar aqui um pouco o ataque na ala do rei, né? Esse peão para o de H. Também quando a dama sair daqui para o de G, né? Importante lance. Torre D8 foi jogada e agora bispo C3. Um lance muito corajoso aqui do Caruana, né? Ele libera a coluna D, ele traz mais uma proteção para o peão central, mas ele tira uma casa do cavalo, né? Esse cavalo aqui, ele não tem para onde ir, né? Mas o Caruana não parece estar se incomodando com isso, não. Aqui, cavalo B8 foi jogado pelo Topalov, uma ideia bastante interessante de manobrar o cavalo aqui para a casa de C6, quem sabe colocar o cavalo aqui na casa de D4. O Caruana, como quem não quer nada, sobe aqui a torre. Que lance esquisito. O que será que ele está pensando? Ele já tem um plano espetacular aqui com essa subida de torre. Claro, você pode estar vendo torre F3, mas torre F3 não é tão simples assim, né? Tem o bispo e tudo mais. O que será que o Caruana quer? Bom, depois desse cavalo B8, o Caruana está prevendo que ele vai jogar cavalo C6, né? E de fato foi o lance jogado aqui, cavalo C6. E os computadores dão esse lance como um erro grave. Mas esse lance só é um erro grave porque o próximo lance é um lance brilhante. Então olha como os computadores são cruéis, né? Aqui eles dão, não, cavalo C6 foi um erro grave. Mas ele só é um erro grave porque o próximo lance é brilhante e o Caruana encontra ele. Bispo por E6, galera. Olha aí o Thiago Valdir, vamos fazer o quadro aqui. Lance brilhante, olha só. Que espetáculo. Cadê não faz mais aqui o emote? Não tá mais fazendo emote. Depois eu tenho que ver o que aconteceu aqui com o emote do chess.com, porque não tá mais funcionando aqui o emote. Mas ok, bispo por E6 aqui, lance brilhante aqui do Caruana, que espetacular, indo pro sacrifício. Aqui F por E6 foi jogado, o que mais você vai jogar, né? Acabou de tá sofrendo um ataque aqui. No entanto, apesar de que teria uma possibilidade aqui das negras falarem, beleza, perdi um peão, levei esse tático e eu vou tentar trocar um pouco de peça, jogar aqui um cavalo D4 bloqueando, atacando lá em E6, depois do bispo voltar eu posso fazer um contra-jogo, depois de B3 eu posso jogar um cavalo C2 e por aí vai, as pretas teriam um contra-jogo. Tudo bem que torre F1 aqui coloca as pretas em problema, se cavalo toma, peão toma e vai ter um ataque muito forte em F7 e a dama tá protegendo aqui o mate. Então, de qualquer maneira, brancas melhores, né? Mas cavalo D4 aqui seria também uma possibilidade. Mas nessas horas,
O Topalov fala, deixa eu pagar pra ver o que tem nesse sacrifício aí, vambora. F por E6 foi jogado, o Caruana agora segue primeiro com torre F3, cheque. E depois de rei 8, dama por E6, com um tempo sobre a torre. E agora? A posição é perigosa demais. Por exemplo, não dá pra jogar torre F8, não foi jogado por conta aqui de cavalo por C5 e a posição é forte demais. O bispo tá cravado e depois de, por exemplo, torre por F3 e G por F3, as brancas, apesar da peça a menos, têm um ataque decisivo. Por exemplo, cavalo D4 tentando soltar um pouco de peça, dama G6, seguido aqui de bispo por D4 e depois de torre por D4. Bom, aqui pode tomar em C5 também, tanto faz, bispo por C5, bispo por C5, dama por C5, dama F6, cheque. Opa, mouse sleep, perdeu! Aqui dama F6, cheque, né, atacando aqui a torre, forçando um rei 8 e um E6. E as brancas, apesar da peça menos, aqui estão ganhando porque estão ameaçando checkmate. Se jogar um dama F8 tentando defender, dama G6, sempre essas manobras, né? Rei E7, dama H7, cheque e rei F6, e aí E7 ainda venceria aqui para as brancas, né? Então assim, será que o Caruana calculou tudo isso, né? Provavelmente ele não calculou aí esses 15 lances aí à frente, mas ele viu que aqui ele teria um ataque bem interessante, uma peça por 2 peões, mais um ataque para cima do rei exposto, mais um peão passado, e o peão passado, como a frase diz aqui na frase do vídeo de hoje, o peão passado é um criminoso, que deve ser mantido, que deve ser mantido, olha aí, trancado, trancado a 7 chaves. Medidas leves como vigilância policial não são suficientes, hein? Olha aí, frases de impacto aqui, então, aqui no nosso vídeo, né? E de fato, o peão passado é perigoso demais. A partida seguiu com torre G7, agora dama em H6, Caruana segue perseguindo a torre. E agora cavalo D4. O Topalov deixa a torre aqui em G7 e parte para o contrajogo. E o Caruana vai para mais um lance espetacular aqui nessa posição. Espetacular aqui, o lance E6. Exclama duas aqui, não dá para fazer. Exclama duas aqui, esse lance aqui do Caruana, né? Não tô conseguindo mesmo fazer a setinha. Vambora, vamos que vamos. O que tá fazendo aqui esse lance? Tá deixando capturar a torre com cheque. O Topalov faz isso. Cavalo por F3 cheque. G por F3 e agora bispo F8, protegendo aqui a torre. E agora, Caruana, como é que você vai conseguir continuar aqui? Você tá jogando com uma torre a menos, né? E aqui o Caruana segue então com dama H5 cheque. E depois de rei E7, simplesmente bispo por G7, capturando aí a torre. E nessa posição, Vassilin Topalov, sim, participou aí de mais uma imortal aqui na vida dele. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais aqui o Topalov, galera. Que partida espetacular, né? Bispo por G7, tá vindo dama em F7. Dama F7 dá cheque, rei D6 é forçado, não dá para capturar o bispo, a dama tá protegendo. O problema dessa posição seria E7, o único lance. O Topalov poderia ter jogado mais um pouquinho, né? Mas acho que eles enxergaram isso daqui e viu que não dava mais. O peão passado é um criminoso. E aqui E7, então, não tem como segurar. Vai jogar qualquer coisa aqui, bispo D5 atacando a dama. O peão aqui captura a torre promovendo e depois de dama toma, dama por G7. E as brancas têm uma torre limpa a mais, fora o ataque para cima do rei exposto, né? E as pretas não tem nenhuma compensação. Um ataque espetacular aqui do Caruana, 6 partidas, 6 vitórias contra esses gigantes. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Impressionante, impressionante o desempenho do Caruana nesse torneio. 93,8% de precisão aqui pro Caruana, com direito a lance brilhante lá, o bispo por E6, né? E aqui o Topalov, 81,5%, cometeu alguns deslizes e tudo mais. A gente vê pelo gráfico que o Caruana realmente dominou, mas quem diria que aquele cavalo C6 seria um erro grave? E ele só é um erro grave quando você joga bispo por E6 na sequência, um lance brilhante, ou seja, somente um lance brilhante para mostrar que aquilo foi um erro grave, né? Mas é isso, galera. E lembrando, se você quiser melhorar na sua estratégia, como é que estuda estratégia, Rafael? Eu quero melhorar, tô vendo essa turma aí, manda bem na estratégia. Eu não faço ideia como é que estuda estratégia, não sei nem como é que faz para começar a estudar estratégia no xadrez. Dá uma olhada na nossa dica aqui na descrição do vídeo, curso de estratégia com o grande mestre André Diamante, tá bom? Inscrições abertas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês. E até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.